Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversas do Curioso. 11. E hoje faremos uma viagem de mais de 10 mil quilômetros Viagem longa. para chegar em um lugar que eu acredito que seja maravilhoso, pelo menos em termos naturais, que é a nossa querida Suíça, ou Switzerland. Que chamar. Que isso. É. Que belíssima chamada. Matheus, meu amigo, como é que você está? Tô muito bem. Como é que vai a empresa Curioso do Mercado? Tá crescendo, sendo novos desafios todos os dias, mas tudo certo. Caminhando É. sempre em frente. Em breve novidades, inclusive nisso que vocês estão vendo, teremos transformações que acho que vocês vão gostar. Muito em breve. Vlog, É. bastidores. Vocês vão tudo. conhecer quem faz os bastidores por trás do Curioso do Mercado. E você, Greco Prado, nosso professor, como é que você está, The Professor? Não poderia estar melhor. Perfeito. Hoje é um assunto que eu gosto bastante, é um país que eu gosto muito, sempre tive curiosidade. Querendo ou não, um teste de assunto, né? Que a gente nunca falou de um país, de uma economia, né? Sim, Só abrangente. da nossa, né? Da década perdida. Então esse acho que vai ser bem um bate-papo mesmo, né? E acho Sim. que isso tende a ser bem legal. Sem muito roteiros e sim... Inclusive, já fica o recado que com certeza vai faltar alguma coisa. Faz parte. Mas não falou de É. 1714. Não, aí tu vai ver o vídeo Cara. do Peninha, né? A máquina de memória. É isso, amigos. A gente hoje vai falar da Suíça, esse belo país europeu. E acho que o Greco já pode começar nos falando o porquê, né? Por que a gente vai falar de um país, né? E por que o primeiro país que a gente vai falar é a Suíça? E como eu falei antes, a Suíça sempre me chamou a atenção, sempre me despertou curiosidade, porque ela é peculiar, né? E sempre esteve na cultura popular, em filmes, né? Os famosos bancos suíços, relógios, chocolate, tudo. E aí, quando a gente vai se aprofundar, tu começa a entender como funciona a economia, a história econômica da Suíça, e é muito interessante, né? Um país que é menor do que o estado do Rio de Janeiro, uma população menor do que a do Rio Grande do Sul, né? 9 milhões de habitantes. E tem, só um dado que eu achei interessante, né? A Suíça tem 110 bilionários com 9 milhões de habitantes. O Brasil tem 69 bilionários em dólar, né? Então é um dos países com a maior densidade de bilionários do mundo. Só fica atrás de Luxemburgo e Hong Kong. Então, uma pessoa a cada 80 mil pessoas são bilionários, né? Então, assim, desperta a curiosidade de entender, cara, como que o país ficou tão rico, por quê, né, das coisas, por que a economia lá é tão sólida, tão, né, robusta. Obviamente, tem outros países também que a gente se interessa bastante, né, Alemanha, Israel, Singapura, que a gente até pode tratar, né, em outros episódios. Mas acho que como a gente fala muito de mercado, e recentemente a gente falou, inclusive, do Mark Rich, que operou da Suíça, nos nossos roteiros, a Suíça sempre esteve presente também, né, por questões principalmente do setor financeiro, de lavagem de dinheiro e tal. Então, essa é a ideia, né, e também abordar alguns ângulos, talvez, que nem todo mundo esteja ciente, né, que todo mundo conhece só pelos... Eu falei ali, por causa do queijo, por causa do chocolate. E aí, quando tu vai ver, eu tava vendo um dado que mais de 50% das exportações da Suíça é do setor químico e farmacêutico. Então, a Suíça, além de ser um polo, ser um hub financeiro já muito consolidado, também é uma potência no setor farmacêutico, é um polo das trading companies, as maiores trading companies, os maiores operadores de petróleo e minério e ouro estão na Suíça. Pois é, tu estava falando, é interessante, por exemplo, o caso do café. Só faz essa chamadinha aqui. Então, a Suíça ela é uma das maiores exportadoras de café do mundo sem plantar um pé de café. Você vai entender nesse episódio por quê. Exatamente. A gente Então, tá ficando assim, bom nisso, cara. E também um fato também, né, que chama atenção. A gente tá falando de um país, que nem eu falei, pequeno,
montanhoso, sem acesso ao mar, Sim. sem acesso ao oceano, né? Que geralmente isso conta muito na economia de um país, né? Sim, Estados Unidos. Os Estados Unidos é Maior que- abençoado porque tem, né, a saída para 2 oceanos Uhum. e muitos rios navegáveis. E Sim. os Estados Unidos foi abençoado mesmo. Terra fértil e tal. E a Suíça não. Não é plano, né? Enfim, tem um monte de fatores geográficos ali que poderia pensar, putz, né, não tem como dar certo esse país, Sim. né? E se tornou uma potência já, e já há muito tempo, né? Tá pra ter noção, né? O PIB per capita da Suíça é mais de 90 mil dólares. Isso é 10 vezes mais que o Brasil. É um O país que Brasil é 9, Como é que é? Suíça é 90 mil. é um país Corta que aqui, é um país que exala a áurea de riqueza, né? Tá. Tanto é que o Jorge Paulema mora lá. É aí que tá. Eu gostaria só de falar do Roger Federer hoje, Bem, né? excelente tenista. Eu Maior sou da história? Não sei se você... Claro. Não sei, hein? Não sei se vocês sabem, mas eu sou um grande tenista. Comecei aos 9 anos a carreira. Sim. E aí tive uma lesão no pubis que tive que parar. O Augusto era pra ser o novo João Fonseca. Não É. sei se vocês sabem Novo não, disso. velho. É, o É, Fonseca. na verdade era o novo Guga, né? É. Inclusive tem uma reportagem do Diário de Canoas com Augusto Hengmilha, o novo Guga. A estrela do tênis gaúcho. Inclusive Da TS Tênis. é uma brincadeira, né? Mas eu e o Greco jogamos tênis há quase 2 anos. O nosso amigo Sim aqui era um fenômeno do pádel quando ninguém falava de É pádel. verdade. É E verdade. quando a gente vai jogar tênis, ele aplica suas técnicas de pádel e nos espanca. Verdade. Mas um abraço pra galera da TS Tênis aí, nossos amigos. Grandes amigos. Que Vamos ver se eles escutam, hein? é um teste. É lá que a gente faz nossas aulinhas. Porra, sensacional, Grecão. Eu acho na nossa vinda de carro, me chamou muita atenção, porque realmente, né, quando se fala em Suíça, sempre se tem aqueles, entre aspas, preconceitos, né, sobre um país, né? Os americanos acham que a gente é só o que a gente Sim. sabe, né? E quando se fala em Suíça, a gente já de primeira vem relógio e chocolates. Mas essa questão das tradings e também por que a economia, a gente sabe, é um paraíso fiscal. Mas por trás disso tem muita coisa e que explica, por exemplo, o sucesso dos bancos. Uma questão geopolítica, né? Escolhas do passado que o país fez, né? Para realmente chegar, por exemplo, nesse número de bilionários, né? Uhum. E o que chama atenção, sempre, e até é uma repetição, como isso é pouco abordado, essa questão. Né? Sim. Como se vai só, por exemplo, na questão de um paraíso fiscal. Né? Que mas é uma forma mais fácil de tu embalar um país que, na verdade, tem muitos outros porquês de ter o sucesso que tem em termos econômicos. Né? Inclusive, em termos industriais, é uma potência, está sempre no topo dos rankings de países com maior inovação, né? Sim. Inclusive, a gente estava falando da On Running, né? Que é essa marca de tênis agora que vale uns 10, 15 bi de dólares, é a Suíça. Né, e tá batendo de frente com a Nike. Então, assim, tem toda essa fama do setor bancário, mas também tem um setor industrial muito desenvolvido, né, com uma mão de obra muito qualificada. Um país que investe muito em pesquisa e desenvolvimento, né? Foi daí também que o setor farmacêutico se tornou tão forte. Mas também a gente vai tocar em alguns pontos polêmicos, né? Que ao longo toda essa história da Suíça tiveram diversas polêmicas, Sim. especialmente relacionado à lavagem de dinheiro, Evasão a toda a fiscal. questão de evasão fiscal e tal. Né? Então, por muito tempo foi o melhor lugar para se esconder dinheiro, né? Se tu fosse um ditador africano que roubou o teu próprio povo, tu precisa esconder lá bilhões de dólares, tu manda Sim. para a Suíça e as contas não tinha nem o teu nome, era só um número. Né? E, por lei, um funcionário do banco suíço, ele não podia dizer. Se ele Sim. falasse, ele era preso. Preso, né? Então tem essas peculiaridades, tem aquela peculiaridade também que a gente falou do Mark Rich, que até 2000 propina não era considerado crime na Suíça. Então, assim, tu imagina para um setor sofisticado como financeiro ou de uma trading company, que tu tem os melhores advogados do mundo,
operando essas brechas legais da Suíça. Cara, isso é o paraíso do bilionário. Tanto é que os oligarcas russos, meu Deus, os caras amam a Suíça. Mesmo agora com a Suíça, né? Não é mais o que era antes, tá? Tá um pouco mais regulado. Mas ainda assim, tu vai ver, cara, os russos têm um monte de offshore, um monte de holding company em Zug, né? Que é perto de Zurique e tal. Inclusive, cerca de 40% do comércio mundial de petróleo passa por Zug. Uma cidade de 150 mil habitantes. Tem mais empresa do que pessoas na cidade. Então, é essas bizarrices, assim, que eu acho muito interessante, né? E é interessante ver como, ao longo do tempo, as escolhas de desenvolvimento, de macroeconomia, elas foram moldadas justamente para isso e para o país crescer e ser o que é hoje, né? Talvez se não fosse por essa questão do sigilo bancário, as escolhas de centralidade, de estar sempre em cima do muro, desde o início, né? Foram escolhas bem, no fundo, né? Olhando agora, no paradigma de agora, foram muito bem pensadas para o desenvolvimento do país, né? Total. E é um país super rico. É isso. E se for ver, né, eu tava lembrando agora que o Edmond Safra, né, isso eu respeito muito no cara, né? O cara fundou um banco lá quando ele tinha 30 anos, que era o Trade Development Bank, né, arbitrando justamente essa questão de que o mundo tá sempre passando por alguma crise, algum caos, sabe? Né? Então, assim, e ele viu que vários caras, assim, refugiados da Síria, do Líbano, ou empresários aqui da América do Sul, precisam de estabilidade, né? Então, assim, a gente aqui da América do Sul sabe como é a inflação, sabe como é o risco, né? Ali na época da ditadura, que tu poderia ter teus bens confiscados, e o porto seguro do mundo inteiro era a Suíça, né? Sim. Então ele soube operar isso muito bem, ganhou muito dinheiro e tal. Mas é só um exemplo, né, de como que a Suíça se posicionou, né, e começou a receber muito dinheiro de todos os lados, né? Muito interessante. O que gera, inclusive, críticas, né? Porque a questão da neutralidade em tempos de guerra, por exemplo, foi bastante criticada e tal. Então, depois apareceram coisas, né? Mas a gente pode abordar bastante. Olha, eu acho que é o melhor começo de episódio que já foi feito. Estou empolgadíssimo porque é isso. Às vezes a gente conta histórias que são mais fechadas, mas aqui a gente pode abordar qualquer coisa porque a Suíça é demais, né? Muita empresa famosa da É. Suíça, né? Nestlé, Linde, vamos para os relógios, Rolex. os relógios. Dá para ficar 10 horas aqui falando de Suíça, né? Então acho que é um grande começo. E aí, vamos ao episódio. Por onde vocês querem começar? Querem falar da questão da neutralidade, história, ou o que vocês pensam? Eu acho que a gente pode abordar alguns fatores que explicam esse sucesso econômico e não tem como não falar da neutralidade política, né? Que acontece desde 1815, no Tratado de Paris, né? E que ali fica definido, então, que a Suíça ela não participaria de nenhuma guerra, Sim. né? E a localização dela, se for ver, né, geograficamente, ela fica bem no coração da Europa, ali no centro, né? Então, de um lado tinha a Alemanha, do outro França e tal. Áustria, Itália e França, né? Acho que são Então, as... aí ficou definido que seria um país neutro politicamente e militarmente também, né? Sim. É porque antes disso, né, foi com o Napoleão, na verdade, por isso que foi o tratado, inclusive, de Paris. É que antes disso, a Suíça ela foi formada por vários povos, né? Eram vários estados que em algum momento resolveram se unir, em vez de degladiar, que era o status quo da época, né? Todo mundo Sei. pancava lá na Europa. E aí, quando eles se uniram, eles viram que tinham forças, e aí começaram algumas guerras, né? Que inclusive os legendários suíços ficaram muito conhecidos ao longo da história, né? Inclusive as cruzadas, quando tu vê lá, a cruz é isso, né? Então eles eram muito fortes e começaram a degladiar, enfim, as guerras da Europa, né? Até que chegaram nesse ponto onde eles tentaram avançar
e aí enfrentaram um grande Napoleão, e aí, enfim, sofreram o que sofreram, até chegar nesse ponto onde a Suíça falou, não, a partir de agora, realmente a gente vai ter esse status neutro. Neutro. E aí, inclusive, eles tinham a neutralidade, mas eles seguiam exportando legendários, né? Que eram esses caras que iam lutar em algum lugar. Esse é um ponto que eu achei bastante interessante, porque os guerreiros suíços eram muito fortes, eram muito bons, que inclusive hoje são a guarda do Papa é a guarda suíça, né? Até hoje exatamente. E, Era tipo uns mercenários. eles, enfim, iam por dinheiro, né? Então eram mercenários suíços. E foi a primeira grande exportação dos suíços. Ah, que é interessante. aí, ó, tá aí. Achei bem legal. Eu gosto de história. É engraçado como, apesar da neutralidade, sempre eles enxergavam esses conflitos sempre uma oportunidade de negócio, de certa maneira. Né? Então, se aproveitar daquilo que estava acontecendo, né? Se aproveitar, entre aspas, mas para usar o que tem em mão, né? Para ganhar e lucrar com isso, né? Ganhar Isso foi um fator determinante, né, na história da economia da Suíça, né? Um país neutro, num continente sempre em guerra, né? Você pega ali de 1815 em diante, quantas guerras não tiveram? Sim. E eles sempre negociando com os dois lados, né? E tanto é que, tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda, também tiraram proveito, no sentido de fornecer para os dois lados, né? Pô, enfim. Não, e até não só em guerra entre países, mas guerras internas, né? Às vezes, por exemplo, tinha um conflito interno em um dos países, mas ela captava com isso, né? Porque invariavelmente a desorganização interna tirava recursos do país, as pessoas ficavam com receio de... A própria Cruz Vermelha, né? Exato. Ela nasce na Suíça, então é uma forma de tu estar presente, mas não se envolvendo, né? E aí que, como o Greco citou, nas grandes guerras, a Suíça acabou não se envolvendo realmente formalmente, inclusive, por exemplo, refugiados de ambas as partes iam para a Suíça, ou prisioneiros acabavam indo para a Suíça para se recuperarem e depois voltarem para o seu país, né? Prisioneiros de guerra e coisas do tipo. Então ela sempre estava ali tranquila com ambas as partes. Claro que, como eu disse, isso gerou também algumas críticas, né? Porque, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial ela foi acusada de cooperar com o nazismo, né? Depois saíram documentos e realmente aconteceu, né? Os bancos suíços acabaram recebendo muito ouro de judeus, confiscado, né? De judeus. Inclusive tem um documentário legal sobre isso que eu vi esses tempos, que eu não me lembro o nome agora. Mas tem no YouTube, se pesquisar, assim. Vamos colocar depois, eu gostaria também de ver. É bem legal, explica tudo, assim, todo o contexto. E aí, ali, foi só no final dos anos 90 que os bancos pagaram uma indenização para os descendentes de mais de $1 bilhão e reconheceram que eles favoreceram os nazistas e tal. Sim. Mas é curioso que antes disso, né, se for ver a lei do sigilo bancário, que ficou tão famosa, né, que não existe mais, mas ela foi feita em 1934, né, já no momento em que o nazismo começa a ganhar força na Alemanha, e segundo consta, teve um lobby aí de judeus que queriam esconder, né, queriam retirar seu dinheiro da Alemanha e botar e colocar na Suíça, e não ter nenhum problema com os nazistas irem lá e investigar quem é o dono da conta, né? Ah, não sabia? Então ela foi criada por causa disso. Teve uma grande influência dos judeus ricos, né, da Alemanha, que começaram a tirar seus recursos e botar para lá, e queriam ter a segurança de que um oficial nazista não ia chegar lá no banco e ia pegar o nome de cada correntista e tal, né? Pô, isso Mas daí depois virou, né? Tu vê, isso explicaria um dos grandes fatores dos sucessos dos bancos, né? Exato. E aí virou... Ela já tinha até uma fama, assim, já era um país sigiloso, mas ali em 34, porque teve um evento um pouco tempo antes, né? Então, além dessa questão dos alemães, teve um evento de que a polícia francesa, acho que em 33, entrou em um banco suíço e começou a pegar um monte de informação de clientes,
né? E a partir daí, então, que eles oficializaram uma lei que era proibido que os funcionários do banco passassem as informações dos correntistas. Se ele falasse, essa conta é do fulano e tem tantos milhões, ele era preso. Pô, que demais, cara. Então foi aí. E aí, imagina, né? Nos anos seguintes, né? A Europa em guerra e tal. E depois, nas décadas seguintes, todo o caos, depois teve Guerra Fria e tudo que o mundo passou depois, era o melhor lugar para mandar dinheiro, né? Não, é que tem um ponto que antigamente, hoje não é tão claro, né, com toda essa questão global, né, enfim, tu pode mandar dinheiro para qualquer lugar, mas antigamente as coisas eram físicas, né, então, por exemplo, os próprios, né, achei interessante, porque aí no meu raciocínio fecha, os alemães que precisavam guardar dinheiro ou ouro ou qualquer coisa em algum lugar, a Suíça estava do lado, essa questão física era muito importante, né, então, pensa, já tem dois grandes fatores aqui que a gente pode fechar. Questão física, porque ela realmente está no meio da Europa, né? Então era mais fácil de chegar o dinheiro, qualquer coisa do tipo. E aí também a neutralidade, que sim é muito importante, né? Porque o que um investidor procura? Ele procura um lugar que não vai ter grandes problemas, né? Exato, ele quer segurança. Tu não vai botar o dinheiro, o teu dinheiro, vamos lá para um exemplo meu aqui, a pessoa física. O Augusto não vai botar dinheiro num banco que a gente sabe que não tá, num cenário... Banco na Venezuela, na Argentina. Exemplo. Já não, o Banco Suíço a gente sabe que vai estar estável. Se tiver uma grande guerra, eles não vão entrar. Todo mundo se matando ao redor. E até a Suíça, isso é uma questão que eu acho também legal, na Segunda Guerra Mundial, o papo não é que ela não tenha, por exemplo, uma força como o exército, ela tem, mas eles atuam defensivamente. Então, por exemplo, quando aviões invadiram o espaço aéreo suíço, por querer ou não, eles foram derrubados pela Suíça, né? Então, ela foi neutra, mas ela teve algum outro caso ali, mas nada demais. E até é interessante, né, falando de Segunda Guerra Mundial, que eu nunca tinha pensado nisso, mas eu vi um vídeo do Johnny Harris, que ele foi até a Suíça explicar por que a Suíça é o país com o maior número de bunkers no mundo. E aí ele começa o vídeo falando assim, cara, tu já parou pra pensar que a Suíça tá do lado da Alemanha e ela não foi invadida por Hitler? É muito louco isso. Daí ele explica 3 grandes fatores, né? Que é a geografia ali, o terreno montanhoso dificulta, né? A logística. Sim. Né? Aí essa questão... eles botaram um monte de... Isso eu achei muito louco, tem até hoje umas bombas em vários túneis, tipo assim, e pontes, né? Então se os caras fossem invadir por ali, eles explodiam. Sim. E também pelo interesse econômico de Hitler em lavar o dinheiro, que ele estava roubando muito ouro, né, dos judeus, e dinheiro, e quadros e tudo, e mandava tudo para a Suíça. Até complementando isso, eu me lembro que Hitler acabou eles tinham uma operação para invadir a Suíça. Eles fizeram um plano para a invasão, porém ele acabou não acontecendo porque teve outras prioridades. Justamente por essa dificuldade de terreno e outras questões, por exemplo, a Suíça tinha se armado defensivamente, teria que ir muita gente e o preço disso seria alto para a Alemanha, então ele teria que colocar muitos soldados e coisas do tipo, além da questão financeira que foi o que acho que esse foi o que mais pegou, né? Então, mas o que não deixa de ser muito louco, né? Porque o cara simplesmente invadiu todo mundo, menos a Suíça. Menos a Suíça, naquele quadrante ali. E isso aí teve um impacto, inclusive, também o mercado de negociação de ouro na Suíça é muito forte. Tanto é que foi a base preferida do Edmond Safra era Genebra, que ele falou, cara, que a negociação de ouro, imagina, ele foi nos anos 60, 63, 60. E ainda era. E ele falou, cara, comprar e vender ouro em Genebra era como se tu comprar um pão na padaria, entendeu? Era um mercado com muita negociação, né? Legal. E aí, né, já vindo toda essa história aí da Segunda Guerra Mundial, que os cofres suíços estavam abarrotados de ouro, né? Um ouro sujo. Tem uma série de até bunkers, mas existe uma série de cofres nos Alpes suíços também. Tinha como eu disse, era uma questão muito mais física que hoje em dia. Então, por exemplo, tinha que guardar ouro em algum lugar, tinha que ter cofres, né? Então,
Até se acredita que tem muitos cofres que nunca foram encontrados, né? Do nazismo e coisas do tipo. Aham. Deve ter Então, uns tesouros perdidos lá, deve né? ter. Não, e é legal que, tipo, além dessa questão de sigilo, né, tem outros incentivos já aconteciam até 1920, a Suíça era percentualmente o país com a menor carga tributária do PIB. Ou seja, a evasão fiscal lá, que esse problema que o Greco comentou, dos franceses invadirem o banco, que depois da Guerra Franco-Prussiana, é justamente porque a França tinha aumentado os impostos. Então, o dinheiro sai de lá justamente pelo incentivo que existia na Suíça. E esse incentivo, ele é explicado, de certa maneira, pela descentralização das federações, porque cada uma delas fazia a sua própria regra tributária. As federações são Os tipo cantões. Cantões. que seriam tipo estados. Exato. Tipo estados. Tá. São Cada um- 6 cantões. E cada um não, mas a maioria tinha um banco muito forte, né? O seu próprio banco ali, e a própria regra tributária e fiscal. Isso é muito louco. É mais ou menos parecido com os Estados Unidos, assim, né? Mas, tipo, até mais autônomo. Então, cada cantão tem seu regime fiscal. Então, uns cobram 10% de imposto, uns cobram 40%, né? E o sistema educacional, cada um tem o seu também. É tudo muito autônomo. Só daí algumas coisas que é federal, né? Tipo assim, negócio de embaixada, essas É o coisas. contrário do Brasil, então, vamos dizer, o Estado tem poder, como O Estado é tem muito poder nos na Estados Unidos, e aqui o governo federal, né? Aqui tá tudo centralizado em Brasília. Perfeito. E lá cada cantão define as suas próprias regras, né? Então por isso que, por exemplo, o Zug se tornou um hub de trading companies e de holdings. Inclusive, vai sair o nosso vídeo sobre a C&A e a Cofra, que é a holding da família, fica em Zug. Então tem várias holdings, vários family offices, assim, mega opacos, tudo em Zug, porque o imposto para pessoa jurídica, imposto corporativo lá é muito, muito mais baixo do que outros cantões. É tipo assim, Entendi. Zug é 10, Genebra é 40. Tem essas diferenças loucas, assim, sabe? Então, por isso que muita empresa foi para lá. Uma guerra fiscal, de certa forma. uma guerra fiscal. Já era uma competitividade, né? Claro. Ali. Então, os cantões vão competindo entre si para ver quem oferece o melhor serviço, qual é a melhor estratégia, né? E aí foi se criando esses polos, né? Então, assim, Zug, não sei como é que fala. É trading companies, holds e tal. Genebra e Zurique, setor financeiro muito forte. Basileia, polo farmacêutico. A Novartis e a Roche estão lá, né? Duas das 10 maiores farmacêuticas do mundo estão na Basileia, que é inclusive onde Roger Federer nasceu. É onde está a universidade mais antiga da Suíça. Daí que vem o nome índice de Basileia, né, dos bancos. Então, assim, polos, né? Legal. Aí, mais pro interior, daí é uma parte mais rural, né? De queijo, leite, essas porra. Essa questão geográfica é muito interessante, né? Porque realmente, como eu disse ali, ela se uniu, não sei bem a história, mas se uniu, acho que foram 3 caras que uniram os povos, vamos dizer, os estados lá no começo. Até por isso que se fala várias línguas, né? Até peguei aqui, são 4, alemão, francês, italiano e romanche. A maioria, 19 dos 26 cantões, a língua mais falada é o alemão. Né? Mas tem essa questão porque as origens eram germânicas, outros franceses, e eles se uniram para criar. Tanto é que a bandeira da Suíça é bem recente, assim, quando realmente foi unido mesmo. Sim. Eu digo bem recente, nos anos 1900, assim, se eu não me engano. Então tem essa questão que eu acho que também leva ao sucesso atual, que são a união de vários, eles se uniram, né? Mas existe uma competitividade interna que traz uma questão de uma guerra fiscal, ou que acaba, a gente sabe, onde tem menos impostos, os ricos vão, ou as empresas vão para Eles tirar a souberam riqueza. atrair certinho os ricos, né? Pouco imposto e sigilo. Não, e tem outra... Mesmo que seja algum empresário que fez tudo certinho. E segurança. E segurança, exato. E tem outra coisa que, bem em linha que você está falando, antes das guerras, eles já tinham uma política de desenvolver um turismo de luxo. Ou seja, de trazer a galera com dinheiro
a aristocracia europeia, os burgueses para lá, para passarem o tempo lá, talvez até Esquiando. morar lá. Então eles já pensavam nisso desde antes das guerras. Então Tanto é que todo esse turismo de luxo, né, em St. Moritz, Gstaad, essas coisas não é de não... Tá hypando agora, hypando entre aspas, né, no Agora apareceu no TikTok. TikTok. Mas isso aí, o Gianni Agnelli já esquiava em St. Moritz nos anos 60, entendeu? Pô. E a gente vê vários lugares, né, que uma hora é moda, daqui a pouco cai. Sim. E St. Moritz tá sempre em alta. sempre. Lugar vez mais lindo, né? caro. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. Acho que ainda não conseguimos, mas estamos trabalhando para ir lá. E para nós brasileiros é estranho, né? Mas eu tive recentemente, eu tive colado à Suíça, na verdade. Eu tive a 20 quilômetros da Suíça. Estive na Áustria e na Alemanha. Mas esse turismo de inverno lá é muito forte, né? Que é esquiar, enfim, snowboard e tudo mais. Na Áustria, Os né? Alpes. Que é o lado do Alpe austríaco, né? Então, eu andei de carro lá, cara, é muitas estações de esqui, assim, e aí tava com um casal de amigos e disse que, assim, ó, é lotado. E aí eu fiz uma pergunta, seria mais ou menos o que o brasileiro tem com a praia? Sim, entende? Faz parte da cultura. Faz parte da cultura É. e, enfim, é diferente, né? A gente no inverno, principalmente aqui no Rio Grande do Sul e sul do país, a gente se recolhe a toca, né? Sim. Lá não, eles vão curtir o inverno. É muito diferente isso. Aí imagina, na Suíça, um chocolate quente, uns queijos. Não, aí tu imagina, acaba sendo mais uma fonte também de receita para a economia, né? Porque a gente não tá falando de qualquer turista que vai, né? Sim. Imagina a grana que o cara não deixa lá. O próprio Mark Rich tinha casa em St. Moritz, então já é um outro nível, né? Aí, além do turismo de inverno, tem esses grandes eventos também, né? Tipo Davos. Né? sim. Então, assim, chega a dar congestionamento de jato particular, né? No último a gente não conseguiu, né? Se lembra? É, verdade. Usar Não deu pra pousar Porra, falei com o Jaime, né? O nosso cara que cuida O do nosso Embraer. avião aí. Nosso Gulfstream. É. Mas eu. Não, a própria FIFA fica lá, né? FIFA. Eu tava me lembrando polêmica. disso, né? E por que será, né? Aham. Mas eu acho legal voltar um pouquinho, rapaziada, que a gente tava vindo ali, que é os porquês, né? Isso me pega muito, né? Eu acho que a questão da neutralidade nas guerras ali fez com que, e até hoje, né, a Suíça, ela tem a questão da neutralidade colocada, não sei se em leis ou coisa do tipo, Sim. mas isso, como eu estava dizendo, traz muito a segurança para um bilionário, né? A neutralidade, a questão de informações, para um bilionário realmente botar a grana lá. Né? Sim. E não só nos velhos tempos, mas também como nas últimas décadas. Né? E isso também explica o porquê da Suíça ter tanta riqueza. Né? Não, e além disso, né? Eu vou falar sobre isso, mas tem um outro ponto também que tem que ser considerado, é que os ativos, a infraestrutura da Suíça, os ativos físicos, fábricas, por ela não ter participado de nenhuma guerra, ela nunca foi destruída. Ah, legal. Então isso conta também, né? Porque, beleza, a Alemanha foi destruída, depois se reconstruiu, o Japão também. Mas, por exemplo, ali depois da Segunda Guerra Mundial, a indústria farmacêutica e química da Suíça dá um salto, porque justamente o principal concorrente deles era a Alemanha, e a Alemanha estava destruída. Então, imagina, tu tem um monte de fábrica e tu segue operando normalmente, vendendo para o mundo inteiro, e teu concorrente simplesmente não tem como produzir mais nada. Tá em cacos. Eu não sabia que a indústria farmacêutica era forte na Suíça. Fortíssima, né? Então, que já veio de uma indústria química, têxtil, que depois teve muita questão ali de corantes e tal, foi se fortalecendo uma indústria química muito forte, que foi dando origem a uma indústria farmacêutica, que é a Roche e a Novartis. Eles faturam mais de 100 bi de dólares cada uma. A maioria é exportação. Né? Então, são duas das maiores farmacêuticas do mundo. Tem outras também mais desconhecidas, mas que também faturam 50 bi para cima, né? Então, isso acaba sendo uma fonte de riqueza muito grande para o país, né? De entrada de divisa também, né?
Mas aí, conforme tu estava falando antes também, essa questão de atrair a riqueza global, né? Então, em determinado momento, eu não sei se ainda mas 25% dos ativos offshore no mundo estavam na Suíça. Trilhões de dólares, né? Acho que chegou a 10 trilhões no total e 3 trilhões de francos suíços de estrangeiros. Uhum. Né? Então, é sim o Porto Seguro. Claro, aí nos últimos anos eles começaram a ter alguma concorrência ali de Singapura, Dubai e tal, Luxemburgo também. Luxemburgo também, mas Singapura criou um hub agora, um distrito financeiro muito forte, inclusive é onde o Eduardo Severin mora, né? Então, que também oferece mais ou menos os mesmos benefícios que a Suíça, né? Tem muitos family offices lá, enfim, um monte de incentivo fiscal, sigilo e tal. Porque o sigilo bancário, que era o principal fator que atraía o capital para a Suíça, ele deixa de operar em 2018. Ah, Né? não se tem Então mais. foi quase 100 anos de sigilo bancário, né? Vamos dizer. Fa- A lei, né? Fecharia agora em 2034, 100 anos. Né? Daí 2018, depois de muita pressão internacional, né, para que a Suíça contribuísse com o combate de lavagem de dinheiro, a lei caiu. E aí, então, quando um governo está investigando algum caso de corrupção e pede os dados para um banco suíço, a Suíça tem que fornecer esses dados, e antes não. Mas claro que ainda aí o pessoal dá seu jeito, né? Sim. Tem novos paraísos fiscais, tem outras coisas. Ainda assim é possível esconder dinheiro, mas já foi muito mais fácil. Né? E essa pressão internacional, estava lendo numa matéria do New York Times dos anos 80, assim, 88, já tinha nessa época. Tipo assim, pressão sobre o Credit Suisse, sobre o UBS, e eles conseguiram levar até 2018, imagina. Que eles falavam assim, não, o sigilo bancário, eu vi um banqueiro falando, não, isso aí o sigilo bancário é como se fosse tu pedir pro perguntar pro psicólogo o segredo do paciente dele. Um advogado, mesma coisa. Então, assim, era algo muito importante, já tinha essa cultura, né? A Suíça tem uma cultura já enraizada de discrição, Sim. assim como culturalmente as pessoas são mais discretas, assim como na Alemanha, na Holanda também. Sim. Mas aí tinha já então essa cultura de discrição dos bancos, aí a lei, e aí mais essa camada extra de proteção que eram as contas numeradas. Né? Então, assim, tu ia investigar, não tinha o nome de ninguém. Como é que. Pouquíssimas pessoas tinham do banco, sócios do banco, assim, os executivos, sabiam que a conta 1, 4, 9, 10 era do Pablo Escobar. Mas quem quisesse saber, eu quero saber essa conta aqui, bom, o dono dessa conta é esse número aqui. É o 22. Exato. Caramba. Elas ficaram famosíssimas. Inclusive, muito político brasileiro lavou dinheiro lá. Muito. Não vamos citar nomes aqui. Né? Mas isso aí durou até 2004, acho, 2007, tu falou, né? Acho que foi 2004 quando cai, assim, mas já tinha essa pressão das contas numeradas, e não adianta. Então era políticos corruptos, ditadores, né? Criminosos, traficantes de armas, traficantes de drogas, que geravam um absurdo de dinheiro. Russos, oligarcas. Russos. A pressão ela se intensifica ali a partir da crise de 2008 também, né? Que quando começa o resgate, a galera que estava precisando de dinheiro nos Estados Unidos precisa ir atrás. A crise de 2008 teve esse fator, né, que para ajudar pegou em cheio o UBS, né? Sim. O UBS teve um prejuízo de, se eu não me engano, 14 bi de dólares e teve que ser socorrido pelo governo. E, curiosamente, nessa época, o Credit Suisse estava bem. E agora, em 2023, foi o contrário, né? O Credit Suisse afundou e quem salvou e comprou com a ajuda do governo foi o UBS. O Credit Suisse chegou a valer 90 bilhões de dólares 10 anos antes de 2023 e foi comprado pelo UBS por 3 bilhões só. Bizarro.
Foi bizarro. bizarro. Mas daí o setor bancário suíço já era concentrado, né? UBS, Credit Suisse, Julius Baer, mais outros. E aí, com a fusão dos dois, simplesmente ficou praticamente um monopólio. Monopólio. Muito focado em wealth management, gestão de riquezas, private banking, né? Os suíços se especializaram nisso já desde os anos 60, 70 ali, né? Foi a época também que o Edmond Safra operou, né? Então, porque além dos bancos, né, foi se criando, cria-se um efeito de rede, assim, né? Tem bancos especializados em wealth management e esses bancos precisam de prestadores de serviço como advogados, consultores, contadores e tal, né, para fornecer esse serviço para os indivíduos com grande fortuna. Então, no final do dia, está tudo concentrado ali em Zurique, em Genebra. Sabe? É que nem Londres também tem Sim. é muito forte com isso, né? Financeira. E foi a maneira de segurar também, né? A partir do momento que começam a surgir esses outros paraísos fiscais, as próprias ilhas, que eram colônias britânicas, né? Que também viram paraísos fiscais. A maneira de segurar esse dinheiro lá foi justamente esse serviço que era muito bem prestado há muito tempo. É. Né? Tinha um lastro bizarro de Exato. conhecimento Cara, sobre... O cara já tinha dinheiro, já conhecia o serviço do Credit Suisse, Não, e toda a estabilidade que o Augusto já falou também, ela se reflete na estabilidade da moeda também, né? Que é uma coisa muito importante. Tu não vai colocar teu dinheiro numa moeda que em determinado momento pode desvalorizar absurdamente. Sim. Como aconteceu com a Libra, né? Que a gente falou do George Soros. Então, se tu for ver, o franco suíço, ele é considerado um porto seguro, tanto é que sempre quando tem alguma crise, assim como o ouro sobe, o franco suíço também valoriza. Porque todo mundo compra franco suíço, porque é uma moeda muito forte, né? Aí, obviamente, né? Então tem esse fluxo enorme de dinheiro, né? De bilionários botando para lá. A balança comercial também já ajuda muito, porque ela tem superávites crescentes Sim. todo ano, que ela exporta muito mais do que importa, né? Então tudo isso deixa, né? É um conjunto de fatores, né? Sim. É estabilidade política, Neutralidade. neutralidade, segurança jurídica, os contratos são respeitados, tu tem sigilo, não tem uma imprensa também tão que faz tanto barulho, é tudo muito discreto na Suíça. E aí, com a cereja do bolo, é uma moeda super forte que tu sabe que não vai desvalorizar 20% em um dia. Sim. Então, Um bom lugar para se investir, né? exatamente. Eu acho interessante porque, corroborando com isso, né, e faz parte dessa questão da neutralidade e também de estabilidade, é que a Suíça ela não faz parte da União Europeia. Não Exatamente. sei se todo mundo sabe. É, Isso é muito louco, Isso se é tu muito for louco. parar pra pensar, né? Claro, agora a Inglaterra saiu, mas antes ali todo mundo, nem da OTAN, é. né? Então, se tu olha o gráfico ali de quais países, tem um mapinha que eu vi ontem e agora eu tava olhando de novo aqui, até podemos colocar depois, que todos os países ao redor fazem parte da OTAN, menos a Suíça. Menos a Suíça. E é justamente por uma questão de neutralidade. Inclusive, agora com as questões da Rússia, no primeiro momento eles seguraram, mas sofreram muita pressão e aí sim tiveram que dar uma... não me lembro o que foi feito, mas as contas de vários russos foram... Mas aí que tá, né? Os russos, né? Pega um Abramovich da vida, tem os melhores advogados do mundo. Foi a partir de 2022 ali que eles já tinham offshore, né? A partir dos anos 90, eles começaram a usar muito o ZUG. E aí, beleza, ficou o paraíso para os russos. E aí em 2022 também. 2022 aumentou ainda mais a operação das offshore dos russos em ZUG, porque era uma triangulação, né? Sim. Isso também, assim, mostra um pouco da hipocrisia do mundo, né? Que nem a gente falou do Mark Rich lá. Diretamente, o Irã não poderia fornecer para Israel, porque eram inimigos. Mas daí fornecia para o Mark Rich, que estava na Suíça, que é neutro. Mas os iranianos sabiam que esse petróleo ia para Israel, sabe? Então, assim, o navio saía do Irã e ia direto para Israel. Então, assim, é tudo questão, cara. Sim. Né? Não, não pode. Que nem essa questão dos russos aí. Tipo, tem uma sanção, agora eu não posso comprar direto da Rússia. Eu compro de uma empresa da Suíça que compra da Rússia. Entendeu? Então, assim,
quando envolve dinheiro, não tem, né? Acaba rolando essa hipocrisia, É. assim, tipo... a ideologia que a gente falou, não, os iranianos querem varrer o Israel do mapa, mas eles querem vender petróleo, né? Não posso vender diretamente, mas tem um cara que... Então foi esse fator também que fez com que esse setor de trading companies ficasse gigante na Pois é, Suíça. eu gostaria que tu falasse, que eu achei muito interessante. Volto Porque a dizer, a gente conhece a Suíça por causa de leite, de queijos e relógios. Mas é bizarro esse setor. Esse setor movimenta muito dinheiro, tanto é que nem a gente falou do Mark Rich, a Glencore fatura mais de 200, 300 bi de dólares. É uma gigante, ninguém conhece. Aí tem a Vitol também, que também está na Suíça, fatura também uns 200, 300 bi. Só que a Vitol é mais petróleo. Tem a Trafigura também, tudo lá. Tem umas 4, 5 trading companies gigantes que operam especialmente metais e petróleo. E também eu vi que as trading companies de café, que é um jogo diferente, essas outras aí não mexem com café, também estão na Suíça. Bom, a própria Bung também tem operação lá, né? Então, justamente por isso, assim, porque foi se construindo esse setor, toda essa expertise, né? Novamente, é um setor que demanda crédito, e aí, no caso de Zug, tu já está direto, tu já está perto de Zurique, né? Então, esses caras precisavam de crédito, já começaram a trabalhar junto com os bancos. Então, tem todo ali, tudo que tu precisa para operar, tu tá ali, Sim. né? Banqueiros, advogados, contadores e tal. E o principal, tu não tinha a restrição de tipo, não, esse país aqui tá com sanção, então não posso negociar. E o mundo sempre, né, agora tem Irã, Rússia, mas sempre teve essas questões geopolíticas e que os traders suíços simplesmente ignoravam, né? De comprar zinco, comprar um metal do Congo que está em guerra civil para vender nos Estados Unidos, entendeu? Se fosse fazer diretamente, tem uma série de restrições, não sei o quê. E uma trade em Suíça, ela vai lá e faz, né? E aí um dos caras que foi o responsável por tornar esse setor tão forte foi o Mark Rich, né? Que aí ele que criou a Mark Rich Company, que depois virou a Glencore. Mas é tudo que uma trading company precisa. Discrição, a maioria dessas empresas são bem opacas, né? E é uma curiosidade que o segundo homem mais rico da Suíça é o CEO da Glencore. Um executivo, né? Um executivo. Caramba. Pra te ver o tamanho, ele tem uns 9 bi. O primeiro é o dono da MSC, que é de navio, de cruzeiro. Temos posts. Temos. Esse aí vale um vídeo, hein, cara. Essa Vale mesmo. história eu já... Pá, Começou bem do nada, né? lembro que tu fez, né? E também se explica pelo fato de a trading company de petróleo e de minério e tal, não é bem só a compra e a venda, né? Eles cuidam de toda a operação. Sim. Então, a parte financeira de adiantar para o produtor, a parte logística de botar, de ser o responsável por achar o navio que vai colocar o petróleo. Então, tudo isso influenciou, né, a MSC, você vai ver que é uma empresa de navegação. A Kuehne+Nagel é da Suíça também. Ah, é? Logística? Logística. Então, essas empresas gigantes, esses armadores gigantes, né, são suíços. E tem também uma questão até fiscal, no sentido de tu triangular, porque normalmente quando um país é muito produtor, por exemplo, muito produtor de petróleo, China lá, de petroquímicos, né? Se tu importa direto daquele país, tu tem uma carga tributária maior, porque vai ter um antidumping no teu país, muito provavelmente. Aí tu triangula para outro lugar. Traz via Suíça. E daí tu... Ou seja, todo mundo sabe como as coisas são, mas o negócio não pode parar, né? E isso explica porque é mais fácil, porque ela vai continuar neutra e se der alguma M, eles vão continuar. Exatamente. Eu tava lendo aqui, realmente o grupo MSC tem sede em Genebra, o que acaba sendo muito... Sim. Porra, uma empresa de cabotagem, de navio, de cruzeiros e coisas do tipo, Não tem mar. em um país que não tem mar. Tem mar. Bizarro. É inacreditável. Exatamente. Né, cara? Que demais, cara. Todas as peculiaridades aí que eu acho muito legal da Suíça.
E se for ver, que nem a gente estava falando, né? Os setores em que a Suíça ficou muito bom são setores que movimentam muito dinheiro, né? Sim. Então, assim, trading company, cada uma das trades fatura 200, 300 bi. Aí mesmo que a tributação seja menor, imagina a arrecadação de uma empresa dessas, né? Do governo. Uhum. Aí tá, beleza. Farmacêutica, então, meu Deus, né? O troço é uma máquina, e além de ser uma máquina de faturamento, tem as maiores margens que tem. Por causa de patente e tudo, né? Então, assim, dá muito dinheiro. Aí bancos, meu Deus do céu, né? Relógios, né? Mas aí que tá, comparado a esses relógios, chocolate, que não é nada. A Sim. própria exportação de café, ela já é maior do que de relógio, de chocolate. Isso sem produzir café. né? Produzir café. Que é mais... Porque sempre lembrando que a maior empresa de alimentos do mundo é suíça, Nestlé. Né, então, Eu acho muito. bizarro. Eu acho que estava lendo ontem que a gente comenta muito sobre a questão da guerra na atração de capital, né? Mas o boom do capital estrangeiro no país vem no pós-guerra. Justamente porque a indústria manufatureira dos Estados Unidos começa a exportar muito para abastecer a Europa, que estava completamente destruída. E daí, aonde é que vai receber esse dinheiro todo? Recebe num país da Europa. Qual é o melhor país para receber? Suíça. Então daí aí que dá uma alavancada gigantesca, né? São circunstâncias muito difíceis de replicar, né? Circunstâncias únicas, assim, que se somou tudo na Suíça. Se for ver, né? Isso que eu acho muito louco. Assim, mas ao mesmo tempo parece que elas foram todas desenhadas para isso, né? Tipo, tem a ocasião, mas também tem o pensar por trás, né? Tipo, mas que tudo leva muito tempo também. Exatamente. Desde a unificação até o presente momento, as coisas foram construídas para dar certo. Parece, né? E aí tem um ponto também, né, que nem a gente estava falando, que eu ainda não comentei, mas ainda na questão de impostos, né? Imposto é uma coisa que, assim, o bilionário, ele olha de perto, ele tem uma equipe cuidando disso. E aí tu pega, assim, o fundador da IKEA, o Ingvar Kamprad, ele era sueco e mudou o domicílio fiscal dele para a Suíça, né? Tem vários outros bilionários. Os irmãos Wertheimer, que são franceses, donos da Chanel. Chanel. Cada um tem uma fortuna de 90 bi, domicílio fiscal suíço. E aí, um ponto Tem um interessante... brasileiro, não? Que tem lá também. Domicílio. O Jorge Paulo Lema, mora em Zurique, vizinho do Federer. Vizinho do Federer. E aí, o que eles fizeram? A One. Que é com Essa é uma boa história que dá pra contar. Depois a gente conta, mas segue no teu pensamento. Não, é só pra dizer, um ponto muito importante é que o imposto sobre ganhos de capital na Suíça é isento. Ah, é? Então, se tu compra uma ação por 1 milhão e vende por 2 milhões, tu não paga nada sobre esse lucro. Né? E essa é a maior fonte de renda desses bilionários, né? Vamos dizer, ganhos de capital, dividendos, juros, eles não ganham salário. É o salário do dono da Chanel aqui. Nossa, você paga 50% de imposto. Não, é outro tipo de renda, né? Então, isso é isento. Então, aqui no Brasil, tu precisa pagar, se tu tem lucro, nos Estados Unidos também. Então, isso atrai muita gente também, né? Sim. Porque o cara negocia ações, negocia ativos no geral e não paga nada de imposto. E, além de tudo, o imposto, que nem eu falei antes, o imposto de renda corporativo é muito mais baixo do que na Europa. Né? Então, ali, Zug é 10%, e na própria Suíça tem uns lugares que é 20, 30, 40. Aí tu compara a Suíça com países historicamente que cobram bastante imposto, França, entre outros, não tem nem comparação, né? Sim. Tu São abre... próximos também, né? Os próximos que cobram muito imposto. Então isso deu muita competitividade para a Suíça, principalmente em momentos lá que a França sempre teve uma veia meio socialista, né, de confiscar coisa, de aumentar imposto. Cara, os franceses, rico mesmo, bota tudo na Suíça. Eu estaria errado em comparar com o Uruguai atualmente? De forma alguma. Esses dias eu até estava vendo um post no Twitter que falava que o Uruguai é a Suíça sul-americana. Massa.
E tem até semelhanças, né? Tipo assim, Né? Até custo de vida alto, as coisas são caras no país Uruguai, pequeno, né? tem sigilo. É porque a gente vê o fundador do Mercado Livre indo pra lá, né? É, Também acho o que o do Nubank Nubank também. também. É. Os caras tudo indo pra Tem lá. benefícios fiscais, né? Uhum. Não adianta. Cara, imposto é um negócio que pega muito, assim. Mas tributar super rico não gera evasão fiscal, não gera. O dinheiro não vai pra fora. Não, Passa. Não. capaz. E a questão da. Eu acho que, beleza, a questão de impostos, mas a Suíça, por ser, ou não ser mais tanto um paraíso fiscal, isso teve realmente uma importância muito grande dentro desse contexto de atração de bilionários e de dinheiro. Isso foi um fator preponderante também nesse ponto que a gente está juntando aqui, ligando os pontos. Como é que é? Cara, pelo que eu vi, assim, obviamente teve uma certa queda, algumas famílias, alguns empresários escolheram outros destinos para o capital deles, mas assim, não foi nada abrupto, sabe? Não foi assim, acabou o sigilo fiscal, o sigilo bancário caiu pela metade. Não, ele só cresce menos por conta disso, de não ter mais o sigilo bancário e desses novos concorrentes, que é Singapura, Hong Kong, Dubai, tá tentando. Mas assim, ainda, se tu vai ver, ainda, hoje, a Suíça ainda é uma potência de private banking, ainda os bancos lá, ainda tem muitos family offices famosos, muitos private banks, wealth management. Então assim, ficou estável, eu diria. E eles partiram para outros mercados também, porque eles são muito. Essa parte de desenvolvimento, estão muito ligados ao setor financeiro. A Suíça foi o primeiro país a desenvolver uma legislação para cripto, por exemplo. É verdade. Então eles pensam. Foi o Zug. Eles já estão se movimentando, talvez, para atrair outros tipos de outras maneiras de atrair capital, né? Para continuar. Olha, assim, o mundo tem algumas praças econômicas muito fortes, né? Que tem as melhores cabeças pensantes, que é Nova York, Londres, Singapura e tal. Mas com certeza uma boa parte dessas cabeças pensantes estão na Suíça. Então eles devem estar articulando, que nem, agora o negócio de criptos, devem estar vendo nichos que são inexplorados e tem a questão da reputação, né? Ainda assim, um Sim. banco suíço tem uma reputação muito forte, né? O UBS é um gigante, né? Mesmo com todas as barberagens do Credit Suisse nos últimos anos, né? Agora foi incorporado, mas pô, ainda assim, são bancos que têm trilhões sob gestão, né? E presta um serviço excelente, né? Tipo, É um serviço que, para quem é bilionário. exato. Justamente por essa junção de questões também. É. Não é só o banco ali. E é muito tempo cuidando de dinheiro de bilionário, sabe? Eu já sou um profissional de. É uma experiência acumulada de É. muitas décadas, né? É muito difícil. Obviamente que vão surgir outras praças para competir, mas é muito consolidado, né? Esse é um negócio que leva tempo, mas que eu acho difícil de replicar, assim, sabe? A não ser que comece a ficar algo muito, assim, agora o imposto foi para 40%, começar a ter umas doideiras, assim, tipo, não adianta, se mexe no bolso dos caras, eles vão sair, né? Mas não é o caso, né? Porque segue ainda com É. um imposto A baixo. galera da lavagem com certeza não vai mais para lá, né? Porque É. sem o sigilo não. Tem uma outra coisa que eu queria falar, só para não esquecer. E até eu achei muito interessante, eu não sabia. Que é o Geneva Freeport. Tipo um porto seco de Genebra. Que tem simplesmente é um entreposto. Uhum. E toda essa negociação de obras de arte, as obras de arte ficam tudo lá. Porque tu não paga imposto. Então, às vezes tem. Então, assim, eu li na BBC isso, tá? São números bizarros. Assim. Tem mais de 1 milhão de obras de artes lá, Meu Deus. armazenadas. Sim, coisa de assim, Picasso, Van Gogh. Que loucura. Aí tem obras de arte, e tudo não é tributado. É como se ele não tivesse um país, assim, um armazém gigante, com ouro e com obras de arte, vinhos. E aí é tipo assim, um bilionário vende um quadro
por 100 milhões, depois vende por 150. A negociação acontece, mas o quadro fica ali. Lá. Porque o outro bilionário não quer botar na casa dele. Sim, é só um cofre, né? Só guardar dinheiro. Isso é bizarro. Pesquisem. Geneva Freeport. Vamos botar, se tiver uma foto, deve ser legal, né? Tem que ter um post, né? Fala pro... Pois é. Ô, É, Thiago, certo. trabalha aí, ô. É que me chamou muita atenção que eu li essa matéria e falava, cara, tem mais quadro aqui do que no Museu do Louvre. Bah. Cara, E assim, quadros bizarros. Que louco. Daí, agora no Louvre tem uns a menos. É, agora... é verdade. É. Mas é bizarro. Daí tem toda assim, é um armazénzão gigante. Imagina a segurança do troço, né? Sim, imagina. E é tudo assim feito, a melhor forma de armazenar os quadros, refrigeração e não sei o que. Eu falei, nunca tinha ouvido falar dessa merda, cara. Nem eu, até É, até esse momento eu nunca tinha. O Porto Seco de Genebra, na tradução livre. Legal. Tá, e tem um ponto. É que eu acho que tem uma questão da educação da população que é muito voltada também. É uma população para frente, vamos dizer, nesse sentido, né? Sei. Até pela estrutura política da Suíça, né? Isso também me chamou um pouco a atenção, que eu dei uma lidinha rápida. Existem muitos plebiscitos lá que são feitos, né? E a população, aí. tipo, vota, porra, nós vamos ter comércio com o Brasil, vai lá a população. Aham. Então, tipo, a população é muito presente Uhum. e é uma população altamente educada. Ou seja, provavelmente nesse sentido muito vendo o progresso, pensando no progresso do país. Então é meio difícil tu destruir isso, por isso que a Suíça provavelmente vai continuar muito forte, porque a população tem participação direta na política e a população é muito educada. É uma mão de obra muito qualificada, inclusive tanto a população local quanto os imigrantes, os estrangeiros, também geralmente é gente muito qualificada. Até porque, para tu enfrentar o custo de vida suíço, tu já tem que ser um profissional muito bem qualificado, porque, beleza, tu vai ganhar dinheiro, né? Não, tem que ganhar dinheiro mesmo. Porque assim, Sim, muito caro as coisas esse foi na o fator Suíça. que eu não andei aqueles 30 quilômetros a mais e fui para a Suíça, porque aí é É. complicar, né? O não, suíço é um pouquinho mais... o euro é barbado, é muito fácil. Sim, claro, não. tranquilo, sim, mas sim. Não, a nossa moeda, o real, é muito valorizado. Tranquilo, dá pra viajar todo ano. É uma potência. Mas é interessante, né? Como essa participação também é questão política, né? Então, dentro desse perfil também corrobora para isso, sabe? A população tem essa participação efetiva, né? No dia a dia político, e aí as coisas também funcionam melhor dessa forma, né? Exatamente. Então é uma combinação de fatores, né? A população instruída, né, com uma educação alta, que se torna uma mão de obra qualificada, que torna a produtividade suíça muito mais alta do que os pares, né? Então, imagina, aquilo que eu falei, cara, a renda per capita da Suíça é 10 vezes maior que a do Brasil. Ou seja, dá para dizer que um suíço produz 10 vezes mais que um brasileiro, porque além da educação do cara, tem um investimento massivo em pesquisa e desenvolvimento, muita tecnologia, né? A Suíça é uma potência tecnológica, se for ver. Ela não é tão, né, não é um Vale do Silício, porque são outro tipo de tecnologia, né? Uma coisa mais de maquinário, inclusive a ABB, que é uma das maiores do mundo, concorrente da Concorrente da WEG, WEG. é a Suíça, Ah, entendeu? Então, assim, eles fornecem maquinário e tem a olha só. reputação do produto suíço é muito foda. Que acho que a reputação de qualquer coisa suíça. Tanto é que, exato, tu pode fazer qualquer produto, tu bota assim, made in Switzerland e a bandeirinha da Suíça, Inclusive, Rolex não chegou aqui os Bota recebidos só- aqui, né? o que Depois. faltou? Bota só a bandeirinha que já... Aliás, você empresário que quiser anunciar, ó, nesse lugar aqui, ó, espaço premium, hein? É verdade. Tem, quer anunciar em Flow? Ó, é bem Todo melhor. merchan. Aqui visto por grandes CEOs, quem vê isso aqui é empresários, diferente mesmo. investidores. E tu falou ali em uma marca, né? Uma marca não tão conhecida, mas, porra, até nessa viagem me chamou a atenção que tem uma marca que tá nos pés de todos os asiáticos, tá? Que eu vi Aham. lá na Europa e de muitos europeus. E então eu gostaria de saber o que o Jorge Paulo Lemann tem a ver com o Roger Federer, que tem a ver com a One Running. Inclusive a gente tem um post sobre isso no Instagram.
E não é só asiáticos, né? Pega esses caras hoje em dia no Vale do Silício também. Sim. É o próprio Brasil. Tá tudo São muito Paulo, hypado. né? Nossa última São viagem a São Paulo, Paulo, a gente só on-run, assim, né? É. No aeroporto. Aerolux. on running que, pô, se quiser também patrocinar. João Fonseca. Ah, esses dias eu fui ver uma camiseta, Não, 500 palitos. não é pra nós, né, mano? Mas se tiver uns recebidos aí, tudo certo. Né? Mas tá, é uma marca suíça, fundada em 2010, que... A on running. A On Running, que inclusive tem capital aberto na Bolsa dos Estados Unidos. Faz tempo que eu não vejo, mas deve estar em torno de 10 bi de dólares o valor de mercado. Tá? E um dos sócios da On Running é o filho do Jorge Paulo Lema, o Mark Lema, Mark Lehman. e o Beto Sicupira, né, Ah, que é sócio. sócio do Jorge Paulo. 3G. É. E aí, eles que fizeram a ponte, né? Porque assim, teve um dos investidores da On Running que queria vender a participação. E era vizinho do Jorge Paulo. Aí ele falou: ah, tu quer comprar, não sei o que. Ele disse: ah, não, dá Em pra... Zurique. Em Zurique, né? Tudo vizinho. Aí, Ô, vizinhança boa. vizinhança boa. Daí aí o Jorge Paulo passou pro Mark Lehman. E aí o Mark Lehman, vou investir e tal, e o Beto Sicupira foi junto. E aí depois, o Jorge Paulo, que é vizinho do Roger Federer, inclusive às vezes empresta a quadra de tênis dele pro Federer treinar, fez a ponte também. Ele falou: cara, eu vi esse tênis aqui, não sei o que. Ele falou: eu conheço os caras, meu filho tá investindo. E aí fez a ponte para um jantar. E aí o Federer foi jantar com os fundadores da On Running, bem na época que o contrato da Nike estava acabando, em 2018. Inclusive foi ali que ele pegou o contrato da Uniqlo, que é de roupa, mas não tinha mais de tênis. E aí os caras foram gerente da bola e falaram: e quem sabe tu é o nosso embaixador e sócio da On Running Toma. no jantar. Deal. Aí entrou de sócio, coisa de 1, 2%, e virou a imagem da marca, né? Porque nessa época a On Running já estava fazendo sucesso na Suíça, só que é um mercado desse tamanho, né? E eles falaram: cara, a gente precisa de quem melhor do que Roger Federer para representar On Running, um suíço no mundo. Elegante. Elegante, né? Um gentleman. Um gentleman. Talvez o back-end mais bonito do mundo, da história. One hand, backhand. E aí o cara topou e foi topou ser o garoto propaganda, sócio, e também criou até o modelo, né? Que é o Roger. O Roger Pro, né? Aham. Que eu vi as fotos, segundo ele participou, foi lá na fábrica, ajudou a montar o tênis e tal, fazer o design e tudo. Tirou fotos. Então essa é a história que é esse sim é o verdadeiro network, né? Zurique. Zurique. O Zurique, o CM Club, a sinagoga e o Jockey Club. Perfeito. O resto é bullshitagem. Já é evento de networking. Inferno. Nada disso. Porra, eu achei. Aí que legal. Isso aqui que é o Conversas do Curioso. Eu sempre achei que o Roger Federer tinha fundado a One Running. Não. E não. Foi só pra ficar claro, foi o Mark. Não, ele foi um. Eles compraram O Mark ele foi um investidor. Ele comprou uma Perfeito. participação. Legal. Quem fundou foram uns 4 caras, se não me engano, uns 4, 5 caras que queriam fazer um tênis de corrida melhor, focar só em corrida. Inclusive, esse dia eu tava vendo, ele acho que foi 3 caras. foi rejeitado pela Nike, uma coisa assim. E o cara acho que ele fez Iron Man, também, um monte de coisa. E aí ele cria o tênis, e o tênis é um fenômeno. Sim. A marca foi fundada em 2010 por Olivier Bernhard, Isso um aí. ex-triatleta suíço, juntamente com David Elleman e Kaspar Kopperi. Isso aí. Esses 3 caras. E o tênis já de cara, assim, começou a ganhar prêmios de qualidade, de desempenho, né? Que eles criaram essa tecnologia de cloud, né?
que é supostamente tá pisando nas nuvens. Sim. Eu não tenho um home run. Eu nunca pisei nas nuvens. Até vim pra comprar esse Pô, tempo. manda pra gente aí. Pô. Pelo amor, vamos marcar o ano aí. Vamos fazer um corte e vamos marcar o ano. É. Tá de brincadeira com nós. Melhores embaixadores que Ah, nós. É? Pô, quem usa home run além de atleta é CEO, investidor, venture capitalist. Os caras tudo nos assistem. Ia. Público-alvo perfeito pra E assim, eu entendo que o João Fonseca até é um pouco notável, mas o Cruz é mais. Ah, é mais, verdade. né? Vai, que patrocínio legal do João, né? Não, A gente é fã de carteirinha desse rapaz e É verdade. esperamos que ele Lá no Traga- escritório, todos os jogos estão... passam lá. Somos fã dele, do Crico, Do né? Crico. Da IP, nossos parceiros da IP também. IP quieto. Muita história. Porra, ali é sensacional o contato com eles. Né? Os caras, gente boa. Carioca é gente Carioca é boa, foda, né? né? Troca ideia e tal. Acho que só mineiro é mais gente boa que carioca. É verdade. Comentem aí, Mineiro. mas acho que o mineiro é o cara mais gente boa. Gaúcho não, gaúcho tá longe. Eu achei meio... Os únicos gente boa é nós. Mineiro, carioca, baiano. Baiano são engraçados, né? Baiano. Porra, baiano é gente boa pra cacete. Menos o que trabalha aqui com nós. Tu gosta, né? Caras, porra, eu até tem mais coisa pra falar, obviamente, teria muita coisa pra falar, mas eu falei nisso. Já, não sei se isso a aí gente é uma cobriu questão tudo, mas um ficou legal, né? mas, cara, eu acho que é isso, sabe? Me chamou a atenção porque já tinha lido algumas coisas e visto algumas coisas, mas ontem até fui um pouco atrás, assim, tipo, pô, vamos ver como é que é a questão da economia, né? Porque, volto a dizer, a terceira vez no episódio, a Suíça, ela criou esse acho que principalmente relógio, né? Tipo, porra, ainda mais agora que tudo é modinha através do relógio. É tudo né? pateca feliz. Mas, cara, existem tantas coisas por trás, né? E como o Greco e o Matheus disseram, acho que é uma junção de coisas perfeitas que levaram ao sucesso que está. E que não é só a maracutaia, né? Que, banco Sim. suíço Sim. e coisas do tipo. Então, isso é exatamente esse ponto que é o legal de se estudar, né? Tu entende como o mundo funciona, como as coisas funcionam, como o porquê que as coisas dão certo. E talvez isso que falte muito no Brasil, né? A gente sabe que isso é muito difícil de fazer, né? Então, por isso que a gente gosta tanto desse case e respeita, porque fazer o que a Suíça fez é difícil. A estabilidade da moeda, a inflação sempre estável também, o PIB sempre crescendo, né? É o sonho de todo o país. Né? Crescer, não ter inflação, ter uma moeda valorizada, né? Ter uma população, né, instruída, com qualidade de vida. Então, assim, por isso que eu gosto tanto, porque é muito difícil. Então, todos os países estão tentando fazer o que eles fazem, né? No sentido de, pô, todo mundo quer se desenvolver e tal. Mas isso é para poucos, né? É um país que soube entender muito bem a sua a limitação, né? E de forma organizada explorar isso para virar um país rico. Sempre focou assim, eu não vou competir por preço, vou competir por qualidade. Então, os relógios suíços são os melhores. Aí a tecnologia do setor farmacêutico. A própria Linde, né? A Linde, ela é referência até hoje, mas aquela forma, o sabor dela e a própria maciez, não sei como é que fala, aquilo ali foi a criação do Lind mesmo, Sim. né? O criador. Foi uma história bem interessante, até a gente pode fazer um post ou coisa do tipo, mas é porque ele deixou a máquina funcionando no outro dia, estava tão cremoso, né? Que a cremosidade foi criada pela Lind. Então é uns caras assim para fintechs, como diria o Greco Prado, né? Em vários setores, em vários pontos, assim, é muito interessante, uma população no mínimo muito diferente, né, cara? É inteligente tu saber focar nas tuas vantagens competitivas, né? Se tu for ver, eles não focaram em produtos assim, tipo, commodities, que nem é o Brasil. Eles viram que eles, não tinham, né, recursos naturais, não tinham saída para oceano e focaram em meia dúzia de produto que tem muito valor agregado, né? E que gera muita riqueza, gera muito valor. Né? Então souberam operar muito bem isso aí, né? Tipo, assim como, beleza, o Vale do Silício lá opera muito bem em tecnologia e software e tal. Né? Mas eu acho Israel também, né? Eu acho interessante, assim, quando é algo, assim, planejado, falar, cara, a gente tem que focar nessas indústrias aqui. E aí tu falou o tema como sugestão para o próximo
Conversa do Curioso do país Israel. Isso. Gostaria muito de entender. Bah. Sem essa questão de guerra, escambau. Vamos entender como é que funciona a economia. E aí dá para Que trazer também é toda a um paizinho desse tamanho, sem recurso natural, cercado por inimigo e é riquíssimo. E aí tem alguns porquês. Bom, pessoal, eu acho que um último recado é falar do CM Club, como a gente sempre tem falado. É importante porque, como a gente sempre diz, quem fica aqui 1 hora, no mínimo, é freak como nós, né, sobre negócios. E a gente gosta muito de fazer isso aqui. E o mais legal é que a gente tem um grupo, que eu acho que eu tenho caracterizado como um grupo de estudos, porque a questão não é. A gente traz sim os debates, e inclusive existem aulas lá feitas pelo nosso professor aqui, mas no grupo ali, né, do WhatsApp e também na plataforma, a gente consegue discutir muito sobre temas de mercado financeiro e negócio. Então a gente deixa um convite a todo mundo que também vê aqui o Conversas, porque lá é um lugar certo para você estar. Tenho certeza, não é mais uma venda de curso ou qualquer coisa do tipo, realmente não é. E custa muito barato. Nós vamos deixar o link aí para vocês darem uma olhada. É um investimento baixíssimo pelo retorno que vocês têm. Então, porra, E convidar todo assim, mundo a estar. aproveita que é limitado o grupo. Ah, tem isso. É verdade. Vamos dar os gatilhos. É É. limitado, tá barato. É verdade. Não, mas é isso, cara. É sensacional lá mesmo. E a gente sabe. E a construção do grupo está sendo muito legal. Você vai ter acesso a pessoas que eu acho que vocês nunca achariam que tem, né? Porque quem tá ali, a gente leu inclusive essa semana, porra, tá todas as personalidades do mercado financeiro estão aqui. E é mais ou menos isso que tem lá, porque realmente é muito qualificado e a gente quer que se mantenha assim. Exatamente. É isso. Então tá. Fechou? Amigos, muito obrigado. Eu amei este episódio. Espero que vocês também tenham gostado. Também nos sigam lá no Instagram. Curtam, compartilham. A gente está no TikTok. A gente está com uma newsletter também muito legal que com certeza vocês vão gostar. Enfim, estamos em todas as plataformas. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço, amigões. Valeu!